Liturgia diária. Batismo do Senhor. Primeira leitura. Isaías capítulo 42, versículos 1 a 4 e 6 a 7. Leitura do livro do profeta Isaías. Assim fala o Senhor. Eis o meu servo, eu o recebo. Eis o meu eleito. Nele se compraz minha alma. Pus meu espírito sobre ele. Ele promoverá o julgamento das nações. Ele não clama nem levanta a voz, nem se faz ouvir pelas ruas. Não quebra uma cana rachada, nem apaga um pavio que ainda fumega. Mas promoverá o julgamento para obter a verdade. Não esmorecerá nem se deixará abater, enquanto não estabelecer a justiça na terra. Os países distantes esperam seus ensinamentos. Eu, o Senhor, te chamei para a justiça e te tomei pela mão. Eu te formei e te constituí como o centro da aliança do povo, luz das nações. Para abrires os olhos dos cegos, tirar os cativos da prisão, livrar do cárcere os que vivem nas trevas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo Responsorial 28. Que o Senhor abençoe com a paz o seu povo. Filhos de Deus, tributai ao Senhor, tributai-lhe a glória e o poder. Dai-lhe a glória devida ao seu nome. Adorai-o com santo ornamento. Eis a voz do Senhor sobre as águas, sua voz sobre as águas imensas. Eis a voz do Senhor com poder. Eis a voz do Senhor majestosa. Sua voz no trovão reboando. No seu templo os fiéis bradam glória. É o Senhor que domina os dilúvios. O Senhor reinará para sempre. Que o Senhor abençoe com a paz o seu povo. Segunda leitura. Atos capítulo 10, versículos 34 a 38. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Pedro tomou a palavra e disse: De fato estou compreendendo que Deus não faz distinção entre as pessoas. Pelo contrário, Ele aceita quem o teme e pratica a justiça, qualquer que seja a nação a que pertença. Deus enviou sua palavra aos israelitas e lhes anunciou a boa nova da paz, por meio de Jesus Cristo, que é o Senhor de todos. Vós sabeis o que aconteceu em toda a Judéia, a começar pela Galiléia, depois do batismo pregado por João, como Jesus de Nazaré foi ungido por Deus com o Espírito Santo e com poder. Ele andou por toda a parte, fazendo o bem e curando a todos os que estavam dominados pelo demônio, porque Deus estava com ele. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Evangelho. Mateus capítulo 3, versículos 13 a 17. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus veio da Galiléia para o Rio Jordão, a fim de se encontrar com João e ser batizado por ele. Mas João protestou, dizendo: Eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Jesus, porém, respondeu-lhe: Por enquanto, deixa como está, porque nós devemos cumprir toda a justiça. E João concordou. Depois de ser batizado, Jesus saiu logo da água. Então o céu se abriu, e Jesus viu o Espírito de Deus, descendo como pomba e vindo pousar sobre ele. E do céu veio uma voz que dizia: Este é o meu Filho amado, no qual eu pus o meu agrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E agora o Antônio Santoro com Conversando sobre a Palavra. Oi pessoal, oi Sônia, tudo bem com vocês?
Nós estamos aqui para mais um programa conversando sobre a palavra. E hoje a nossa igreja celebra uma festa, a festa do batismo de Jesus. Pessoal, antes de nós começarmos o nosso programa, eu queria pedir a vocês que nos ajudem a evangelizar, deixando um like. Clica agora no joinha, nos ajude. Deixe um comentário nos nossos vídeos. Quem não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Todas essas coisas ajudam o YouTube a entender que o nosso vídeo é importante e ele mostra o nosso trabalho para mais pessoas. Portanto, gente, essa é uma maneira de vocês nos ajudarem a evangelizar. Like, comentário, inscrição e compartilhamento do nosso trabalho. Pessoal, como eu havia dito, hoje nós celebramos a festa do batismo de Jesus. E nessa festa a gente celebra o momento em que o projeto salvador de Deus se manifestou publicamente. Na cena do batismo de Jesus nas margens do Rio Jordão, foi revelado ao mundo por João Batista que era através de Jesus, o enviado de Deus ao mundo, aquele que veio para libertar e salvar as pessoas, que se concretizaria o plano salvador de Deus, há tanto tempo aguardado pelo povo. Foi partindo da fragilidade humana, compartilhando da nossa natureza, vivendo a nossa realidade, vivendo as nossas dificuldades, dando exemplo para todos, inclusive através da participação no rito do batismo de conversão de João, que Jesus se doou a nós e nos permitiu trilhar o caminho que conduz à vida plena. A nossa primeira leitura de hoje, retirada do livro do profeta Isaías, mostra para a gente a figura de um misterioso servo. Esse servo foi enviado por Deus ao mundo para que a justiça fosse restabelecida sobre a terra. E dessa forma, o mundo pudesse viver uma era de paz que não teria mais fim. Esse servo será revestido do Espírito do próprio Deus, mas vai realizar a missão que foi atribuída a ele com simplicidade e humildade. Ele não vai se fazer impor sobre as pessoas. Ele não vai se utilizar do poder, nem vai agir com prepotência, justamente porque essas coisas não fazem parte da maneira do agir de Deus, que nunca se impõe, mas sempre se propõe. Apenas para a gente poder contextualizar o nosso texto de hoje, nós podemos identificar que ele foi retirado de um trecho do livro que compreende os capítulos 40 até 55 do livro. Esse trecho, é conhecido como o Livro da Consolação. E ele tem a sua autoria atribuída a um profeta que os estudiosos costumam chamar de Deutero Isaías, que seria, de acordo com esses mesmos estudiosos, um profeta anônimo, mas que pertencia à escola de profetas do profeta Isaías, e que exerceu a sua missão durante o período do exílio do povo judeu na Babilônia. Para quem não está familiarizado com esse termo, Deutero significa segunda vez. Então, gente, para que nós tenhamos uma compreensão melhor do termo, é como se o texto fosse atribuído a um segundo Isaías. Por isso, os estudiosos se utilizam dessa expressão, Deutero Isaías. Deu para compreender? Não é tão difícil. O período em que o texto foi escrito nos leva, gente, a uma época em que o povo judeu que estava exilado na Babilônia já estava duvidando das promessas de libertação que foram feitas pelos profetas. O clima entre as pessoas era de frustração e a grande dúvida que tomava conta delas era se Deus havia se esquecido do seu povo e se as promessas que tinham sido feitas pelos profetas eram verdadeiras ou não passavam de palavras vazias. E nesse contexto, é nesse contexto que aparece o profeta. O autor do nosso texto de hoje, com uma mensagem de ânimo, com uma mensagem de esperança para que o povo pudesse realmente renovar as suas forças e as suas esperanças no cumprimento das promessas de Deus. Ele anuncia para as pessoas que a libertação está próxima e ele faz uma comparação entre a saída da Babilônia e a libertação que ocorreu na época do Êxodo, quando Deus libertou seu povo da escravidão do Egito. Ele anuncia que Jerusalém vai ser reconstruída e que Deus vai fazer com que a alegria volte a habitar nela, junto com um tempo de paz que não vai ter fim.
Então, toda essa narração pode ser encontrada, gente, nesse trecho que eu citei, né, logo no começo da nossa conversa. Esse trecho do livro de Isaías, que é conhecido como o livro da consolação. O livro do profeta Isaías ele é muito extenso, mas esse trecho em particular, ele é composto pelos capítulos do 40 até o 55. Quem quiser compreender melhor, né, esse contexto onde está situada a nossa leitura de hoje, reserve um tempinho para dar uma lida nesses capítulos. Vai ser muito importante para que se possa compreender o ambiente em que o povo de Israel vivia naquela época e o momento em que essa profecia a respeito do cumprimento das promessas de Deus e da consolação desse povo foi escrita. Então, dentro desse trecho, né, do livro de Isaías, que nós acabamos de citar como livro da consolação, dentro desse livro aparecem 4 textos que são dispersos por entre os capítulos. Mais precisamente, né, nos capítulos 42, 49, 50 e 52. E esses textos, eles fogem um pouco a essa temática da consolação. São os textos que falam exatamente sobre essa figura do servo de Javé. Ele é descrito pelo autor como alguém que foi chamado por Deus e enviado ao mundo para cumprir uma missão. Essa missão vai ser cumprida através da entrega total desse servo ao seu cumprimento. Esse servo vai passar por muitos sofrimentos e, através desses sofrimentos, o povo vai obter o perdão dos seus pecados. O próprio Deus vai dar a recompensa a esse servo, fazendo com que ele triunfe sobre todos os seus adversários. O texto que a gente leu hoje, ele está lá no capítulo 42. O primeiro lugar onde nós vemos a referência ao servo de Javé, né? Muitos estudiosos ligam esse servo de Javé, mencionado no capítulo 42, a um rei que se chamava Ciro, que reinava sobre os persas e a quem Deus confiou a missão de libertar o povo de Israel da escravidão na Babilônia. Na primeira parte do texto, a gente vê a menção a esse servo como alguém que foi escolhido por Deus para realizar uma missão especial. O texto menciona que Deus havia colocado nele o seu espírito. Este espírito é o mesmo que nós vemos sendo derramado sobre os chefes mais carismáticos do povo judeu e vai fazer com que esse servo leve a justiça para todas as nações. A missão desse servo é universal. Ela estará sempre longe dos esquemas humanos e estará alinhada com os projetos de Deus. Para o cumprimento dessa missão, não serão necessários o uso da violência e da força. Esse servo vai executar a sua missão de acordo com os critérios de Deus, com simplicidade, com bondade e mansidão. Na segunda parte da leitura, o profeta afirma que esse servo, chamado por Deus, foi constituído como luz das nações. Ele deverá abrir os olhos dos cegos. Ele vai tirar das celas os prisioneiros e libertar das trevas os que lá estão. Portanto, gente, a missão desse servo vai ser uma missão de libertação e de salvação para o povo de Deus. Fica bem claro na nossa leitura que o servo vai ser um instrumento através do qual Deus vai agir no mundo, trazendo para as pessoas a sua salvação. Através desse servo vai ser proposta uma nova ordem, que vai fazer com que desapareçam os esquemas que oprimem e escravizam as pessoas, que marginalizam e que impedem que todos tenham acesso à liberdade e à paz. Vai ser o próprio Deus que estará ao lado do seu servo escolhido, garantindo com que seu espírito o anime, lhe dê coragem de cumprir a sua missão até o final. É o próprio Deus quem garante o sucesso dessa missão. Gente, não tem como nós, né, já tantos anos depois de Cristo, nós cristãos, não temos como deixar de fazer a associação desse servo, que é mencionado na leitura, com a pessoa de Jesus. Já os primeiros cristãos logo fizeram essa associação, vendo no servo a justificação da missão de Jesus, que veio ao encontro das pessoas com o intuito de instaurar um mundo onde prevalecesse a justiça e a paz definitiva pudesse ser implantada. Esse trecho também nos mostra que Deus atua nesse mundo através de pessoas que são escolhidas por Ele, para as quais Ele confia uma missão.
São essas pessoas, através dos seus exemplos de vida, que poderão promover a transformação do nosso mundo. Todos nós, que somos batizados, hoje nós celebramos a festa do batismo de Jesus. Todos nós que fazemos parte da família de Deus, também somos chamados a ser esses agentes de transformação do mundo. Somos chamados a sermos servos de Deus para as pessoas. Cabe a cada um de nós, dentro das nossas possibilidades, as quais Deus conhece muito bem. Deus nunca vai dar uma missão que a gente não seja capaz de cumprir. Cabe a cada um de nós responder a esse chamado, assumir a missão de agentes do reino de Deus nesse mundo. Nós não podemos ficar indiferentes ao chamamento de Deus para nós. E também não devemos nos assustar com esse chamado. O chamado de Deus não deve causar uma inquietação que nos faça nos sentir mal. Pelo contrário, ele deve nos trazer a sensação de paz, porque ele provém de Deus. Da mesma forma que Deus nos chama, da mesma forma, Ele nos dá as condições para que a gente possa responder à altura ao seu chamado. Deus chama, mas Ele também capacita aquelas pessoas que são chamadas por Ele. Vejam como Ele transformou a vida dos apóstolos, que eram homens tão simples, mas que se tornaram os grandes missionários do início do cristianismo. E nessa nossa missão, que a gente recebe como batizados, a gente precisa se atentar para o modo de agir que nós devemos tomar para a gente. Nós não devemos nunca tentar nos impor sobre os outros, através da força, da dominação, do poder, seja ele qual for. Ou de qualquer outra maneira, que não seja condizente com a maneira que Jesus exerceu a sua autoridade no mundo. Nós não temos que tentar converter as pessoas à força. É nesse sentido, que cabe sempre a nós a reflexão sobre o nosso modo de agir, sobre a nossa maneira através da qual nós estamos agindo como representantes, como pessoas comprometidas com o projeto de Jesus. Porque as pessoas vão ver na gente muito mais do que o que a gente fala, do que o que a gente prega. As pessoas vão ver na gente os nossos exemplos. As pessoas aprendem com os exemplos. Elas admiram as pessoas pelos exemplos. Elas não admiram as pessoas pelas palavras. Você até pode admirar alguém que você não conhece pelas palavras, mas o exemplo daquele que está ali do teu lado fala muito mais alto para você. É o exemplo que transforma, é o exemplo que converte, é o exemplo que atrai. Sejamos pessoas que recebem essa missão, sejamos servos de Deus, mas sejamos os servos que dão testemunho no dia a dia da sua vida, em cada palavra, em cada gesto, em cada sim, em cada não também, daquilo que Deus deseja para cada um de nós. Sejamos as testemunhas do exemplo. Na nossa segunda leitura de hoje, nós vemos um trecho retirado do livro dos Atos dos Apóstolos. Esse livro é para a gente um grande ensinamento a respeito da maneira pela qual os apóstolos assumiram a missão que tinha sido confiada a eles por Jesus nos primeiros tempos da nossa igreja. Eles, na verdade, participaram da formação da igreja, A nossa leitura de hoje ela nos mostra um pequeno trecho da atividade missionária de Pedro. Nela a gente vê um discurso de Pedro que é feito na casa de um centurião romano chamado Cornélio. Pedro, ao entrar na casa desse centurião, ele realiza o seu batismo, juntamente com toda a sua família. Esse episódio ele é muito importante, ele é um episódio relevante porque Cornélio é o primeiro pagão a ser admitido na comunidade cristã por intermédio de um dos apóstolos. E simbolicamente, esse exemplo mostra que todas as pessoas, e não somente o povo judeu, são convidadas a participarem da vida nova, que foi apresentada ao mundo por meio de Jesus. Logo no início do discurso de Pedro, a gente vê o apóstolo fazendo o reconhecimento de que a proposta salvadora de Deus é destinada para todos. Pedro diz que Deus não faz distinção de pessoas, mas aceita todos que o temem e praticam a justiça. Embora o povo judeu tenha tido o privilégio de ter contato com as promessas de Deus através dos tempos, quando Jesus se fez presente no nosso meio, ele trouxe a boa nova da salvação para todos indistintamente. E agora é através das testemunhas de Jesus, daqueles que recebem dele um chamamento, como nós vimos lá na primeira leitura,
que essa boa nova deve chegar para todos os povos da terra. E a exigência para que a pessoa seja aceita no projeto de salvação oferecido por Jesus é que ela tenha dentro de si o temor de Deus e seja um praticante da justiça. Não importa se essa pessoa é homem ou mulher, não importa a sua origem, o seu nível de instrução ou a sua condição social, basta que ela faça adesão sincera a Jesus. Gente, nós vimos nas palavras de Pedro que Jesus andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os que estavam dominados pelo demônio. Os gestos de Jesus para com as pessoas sempre foram marcados por atitudes repletas de misericórdia, de perdão, de tolerância, de compreensão, de amor. E foram nestes gestos tão significativos que Jesus, mostrou para as pessoas como elas poderiam encontrar a presença do reino de Deus nas suas vidas. Esse projeto do reino de Deus precisa continuar em ação no mundo através de nós, que nos dizemos seguidores de Jesus. É aí, que cabe a pergunta: será que nós nos sentimos realmente continuadores, anunciadores desse projeto? Será que nos sentimos comprometidos com ele? Será que as pessoas que nos encontram pelos caminhos do mundo enxergam na gente atitudes semelhantes àquelas que Jesus tinha para com as pessoas com as quais ele encontrava? Ou será que as pessoas enxergam na gente aquele dedo levantado, implacável, que profere contra elas uma infinidade de acusações, de culpas, ao invés de oferecer misericórdia, ao invés de oferecer o amor que elas esperam de nós? E isso não quer dizer que nós precisamos, que nós devemos ser coniventes com atitudes ligadas ao erro, ao pecado. Jamais. Jesus nunca foi assim. Ele sempre orientou as pessoas a não pecarem mais. Mas antes disso, antes de qualquer outra coisa, ele ofereceu um olhar de amor e de acolhimento para todos, que nos momentos de maior fragilidade, nos momentos em que eram rejeitados e marginalizados por todos, iam ao seu encontro. Jesus nunca apontou o dedo para as pessoas. Ele as acolhia com misericórdia e as amava. Lhes apontava a direção do reino de Deus. Será que é dessa maneira que nós agimos na nossa vida? Fica aí para a gente a reflexão sobre essa segunda leitura de hoje. Nosso evangelho de hoje, retirado do texto de Mateus, gente, mostra para nós que Jesus vai ao encontro de João Batista para ser batizado. João Batista era um líder carismático que pregava um batismo de conversão e anunciava que o juízo de Deus sobre esse mundo estava próximo. Dessa maneira, o seu anúncio tinha um caráter de urgência. Ele apelava para uma conversão urgente das pessoas, porque o julgamento de Deus sobre esse mundo, quando ele deveria exterminar o mal do meio das pessoas, estava muito perto de acontecer. João incluía nesse processo de conversão um rito muito conhecido pelos judeus da época, que consistia numa purificação através da água. Na visão de João, recusar essa conversão significava uma destruição pela cólera de Deus, da mesma maneira como a palha era destruída pelo fogo. Gente, para o evangelista Mateus, o batismo de Jesus é um momento privilegiado da sua manifestação como Messias. Mateus divide esse relato em duas partes bem distintas. Na primeira, nós vemos o diálogo entre João Batista e Jesus. E na segunda, nós vemos a manifestação de Jesus como Filho de Deus que veio ao mundo. O diálogo entre Jesus e João nos mostra a razão pela qual Jesus vem ao nosso encontro, Jesus vem ao encontro de João para ser batizado. Era para que fosse cumprido o desígnio salvador de Deus. O diálogo entre Jesus e João nos mostra a razão pela qual Jesus vem ao encontro de João para ser batizado. Era para que fosse cumprido o desígnio salvador de Deus. Está dito no texto que a gente leu: nós devemos cumprir toda a justiça. Na compreensão de Mateus, cumprir a justiça é o equivalente a cumprir a vontade de Deus. Dessa maneira, Jesus se apresenta como um filho que cumpre a vontade de seu pai. E esse fato, para a cultura judaica, definia a relação que existia entre um pai e seu filho. Cumprir a justiça tinha o significado de obedecer incondicionalmente ao seu pai. Mas por qual motivo Jesus precisava receber um batismo que tinha o significado de arrependimento de pecados e de conversão,
Se Jesus não possuía nada do que se arrepender, nem tampouco ele carregava com ele o peso dos seus pecados. Por quê? Jesus fez isso, gente, justamente para se solidarizar com o ser humano, com as pessoas que eram limitadas e pecadoras. Jesus não só assumiu a condição humana, mas se solidarizou com os seres humanos em tudo, vivendo a nossa realidade. Ao nosso lado, passando por esse ritual que era para ele desnecessário, ele quis nos ajudar a sair do pecado e nos colocar no caminho da libertação que ele veio nos trazer. Logo após, nós vemos uma reflexão que nos é colocada por Mateus a respeito de Jesus e da sua missão. Para isso, o evangelista recorre a 3 elementos simbólicos que são muito marcantes: o céu aberto, o Espírito em forma de pomba e a voz que vem dos céus. A abertura dos céus nos mostra uma ligação, um caminho que é aberto entre o céu e a terra. É Deus que abre o caminho para vir ao encontro do seu povo, para que a relação que foi quebrada pelo pecado pudesse ser refeita. É Jesus quem vai refazer essa relação. A imagem da pomba ela não é muito clara. Para algumas tradições judaicas, a pomba simbolizava o Espírito de Deus, que pairava sobre as águas no princípio da criação. Então é provável que se trate de uma alusão a um novo tempo, que vai começar a partir da vinda de Jesus. E por fim, a voz do céu era uma maneira utilizada por muitos mestres judeus para expressar a opinião de Deus a respeito de algum fato ou de alguma pessoa. Essa voz diz que Jesus é o Filho de Deus e diz que a sua missão vai ser do agrado do próprio Deus. Percebam, pessoal, que essa narrativa é muito parecida com aquela que nós vimos na primeira leitura, onde Deus apresenta o seu servo para as pessoas. A sua missão também vai poder ser comparada à do servo de Deus, que é narrada a nós por Isaías. Jesus vai ser aquele que não clama nem levanta a voz, nem se faz ouvir pelas ruas, não quebra uma cana rachada, nem apaga um pavio que ainda fumega, mas promoverá o julgamento para obter a verdade. Não esmorecerá nem se deixará abater, enquanto não estabelecer a justiça na terra. Portanto, gente, nessa cena do batismo de Jesus, nós vemos uma descrição perfeita, feita pelo evangelista sobre a pessoa de Jesus e o propósito da sua missão. Gente, na celebração da festa do batismo de Jesus, nós vemos a imagem de um Deus que aceitou a fragilidade humana, que se revestiu da nossa natureza, para que pudesse se identificar plenamente com a gente. Dessa forma, ele conseguiu falar de igual para igual com as pessoas e fazer a oferta de um caminho de liberdade e de vida plena, pelo qual todos poderiam caminhar. Será que nós assumimos, Será que nós assumimos no nosso batismo esse compromisso com Jesus? Será que nós somos capazes, a partir da posição que ocupamos na sociedade, de sair da gente mesmo, dessa própria posição, muitas vezes tão cômoda, tão confortável? Será que nós somos capazes de abandonar essa posição para irmos ao encontro dos nossos irmãos, para podermos estender a nossa mão a eles de uma forma que se assemelhe à maneira pela qual Jesus veio a esse mundo, se revestindo da nossa fragilidade, para que pudéssemos ter um encontro pleno com Ele? Será que nós conseguimos sair das nossas posições para tentarmos um contato mais próximo com aqueles que tanto necessitam? E às vezes eles estão bem do nosso lado. O que é que nós temos feito concretamente para realizar isso? Será que nós conseguimos ter uma atitude de empatia com tantas pessoas que sofrem, pessoas injustiçadas, pessoas que sentem dor, tanto no corpo quanto na alma? Será que nós conseguimos participar um pouquinho dos seus sofrimentos, aliviar um pouquinho as suas dores, para que nós possamos compreender melhor as suas necessidades, para que nós possamos ter um vislumbre da realidade em que eles vivem e dessa forma tentarmos também ajudá-los a trilhar um caminho de liberdade e de vida plena, já que é essa missão que nós recebemos como pessoas que se identificam com Jesus. Pessoal, sejamos o reflexo de Jesus para os nossos irmãos. Saiamos de nossa posição de comodidade.
Ajudemos os nossos irmãos a carregar fardos tão pesados que às vezes estão nas suas costas, fardos físicos, fardos espirituais, que nós possamos fazer a vida do nosso irmão mais leve. Ao invés de apontarmos o dedo para o irmão, ofereçamos a ele amor, ofereçamos a ele misericórdia, ofereçamos a ele a nossa atenção, a nossa presença, o nosso ouvido, a nossa empatia, que possamos fazer com que o irmão se sinta melhor na nossa presença. Isso é ser cristão, isso é agir como Jesus, isso é fazer a vontade de Deus. Não nos limitemos apenas a irmos à missa, a irmos a procissões, a rezarmos as nossas orações tradicionais, a rezarmos todos os dias as nossas orações diárias. Isso tudo é importante, gente. Mas não resumamos a nossa fé a isso. Vamos ao encontro do nosso irmão. Vamos ao encontro daquele que precisa da gente de alguma maneira, daquele que nós podemos ajudar de alguma maneira. Façamos a vida do nosso irmão melhor, mais leve, mais presença de Deus. Um grande abraço para cada um de vocês e até o nosso próximo programa. Obrigada, Antônio. Obrigada, ouvintes. Tenha uma excelente semana e que Deus abençoe a todos.